Olá, tudo bem? Meu nome é José Juva, eu sou professor e coordenador do curso técnico em multimídia aqui na Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, a ETEPAC. Hoje a gente vai falar sobre criação de conteúdo para redes sociais. Para falar desse assunto eu tenho um convidado ilustríssimo que é o jornalista Leocárcio Cavalcante. Ele que é formado em jornalismo pela UniAESO e possui pós-graduação em estudos cinematográficos pela Universidade Católica de Pernambuco. Atua há mais de 10 anos no telejornalismo local. Atualmente, ele é diretor do telejornal Cidade Alerta e há 3 anos produz conteúdo de forma independente para o perfil no Instagram Anfitrião de Olinda. A gente vai aproveitar a experiência do Leocárcio sobre todo esse processo, toda essa trajetória para criar conteúdo, para saber mais sobre criação de conteúdo para redes sociais. Léo, muito obrigado por aceitar esse convite para participar dessa conversa. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, podendo trazer um pouquinho da minha experiência de alguns anos aí nesse caminho, né, de aprender o que eram as redes sociais chegando, porque quando eu comecei não tinha ainda esse boom das redes sociais, nem existiam ainda essas redes sociais que a gente conhece hoje. Então, o que eu aprendi, eu vou tentar passar um pouquinho aqui para vocês das minhas experiências. Muito bacana. Eu falei brevemente, fiz uma apresentação, contei um pouco da sua trajetória e eu queria que a gente começasse por aí, que você detalhasse um pouco mais essa questão da tua formação e como isso chega no que você faz hoje em dia. Bem, quando eu comecei ainda na universidade, a gente ainda não tinha muita coisa relacionada às mídias sociais, às redes sociais. Até pagamos uma cadeira, mas nessa época a gente não tinha o boom que era isso de hoje. Então, o que a gente conhecia eram as mídias tradicionais, televisão, rádio, algum site que produzia fotografia ou algum vídeo, mas as redes sociais, onde as pessoas poderiam publicar seus conteúdos de forma independente, isso ainda não era tão claro. Tinha o YouTube, mas as mídias sociais não. Então, foi um processo de aprendizagem durante a minha formação, de começarem a aparecer essas novas mídias, e mídias que foram saindo desse universo tradicional e cada vez mais se tornando, pegando posições de destaque. Então, vieram aí o Facebook, veio o Twitter, veio o Instagram, que acho que recentemente é o que mais tem feito algumas mudanças na forma da gente se comunicar. Então, isso tudo para mim trouxe uma experiência que era a experiência de viver nisso no meu dia a dia, né? As mídias tradicionais foram começando a dar espaço a isso. Você vê aí que as TVs continuam no seu local, no seu pedestal lá, mas as mídias sociais cada vez mais elas estão alcançando esse espaço. Então, saber que hoje em dia você, de forma independente, você pode criar conteúdo, isso é muito legal, porque era uma coisa que antigamente não existia. E o poder está na mão das pessoas. Então, começar a produzir isso, para mim, é uma coisa que é muito interessante. Então, quando eu me formei, eu pensava em televisão, já estava na área da televisão. E aí, internet, para mim, nunca foi um caminho que eu pensei em seguir. Para mim, a mídia tradicional, televisão, e era ali onde eu já estava. Então, eu estava muito bem acomodado ali naquele espaço. E aí, o que é que eu tenho? De repente, eu tenho um boom das redes sociais. E eu começo a enxergar ali um potencial. Então, eu não tinha tanta familiaridade, não tinha muito interesse, mas aí eu comecei a despertar para isso a partir de algumas postagens que eu fui fazendo na janela da casa que eu morava. Então, eu queria trazer para as pessoas como era a experiência de morar dentro do sítio histórico de Olinda, a partir da visão que eu tinha da sacada da minha casa, da janela. E aí as pessoas começaram a tomar interesse por aquilo, a ver o que passava na minha janela, a ver o que tinha ali. E de repente eu comecei a crescer, então eu vou sair da janela e vou mais um pouquinho para a rua. E isso acabou coincidindo com o período da pandemia. E aí chegamos à pandemia, e a pandemia trouxe um cenário que o mundo inteiro não estava preparado, que era o isolamento. E a cidade de Olinda é uma cidade Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, né? Esse título que é muito grande para uma cidade. Então temos uma cidade histórica, eu estava no meio dessa cidade histórica, e o mundo inteiro não estava tendo acesso mais a essa cidade.
Então, para mim, eu comecei a fazer o quê? Eu disse, não, agora é muito maior do que ter a minha janela ali, o que eu vejo da minha janela passando. Eu agora tenho uma cidade que eu posso fazer com que as pessoas se sintam nela, sem necessariamente estarem nela. E aí foi onde eu enxerguei o potencial das redes sociais. Então, um bom dia, um cenário que as pessoas não estavam acostumadas a ver, como muitos pássaros cantando em pleno horário, onde estaríamos tendo um barulho de pessoas circulando, de carros circulando, a cidade estava vivendo um momento de um silêncio, né? Então, comecei a mostrar isso para as pessoas. E isso foi ganhando cada vez mais dimensão, porque a cidade por si só ela já tem o interesse de muita gente. Então, pessoas do mundo inteiro começavam a se conectar. Então, o que eu enxergava ali não era mais uma rede social, era uma comunidade onde as pessoas estavam de olho no que eu produzia para que elas se sentissem naquele lugar. Então, passou a ter uma responsabilidade muito grande para mim. Então, nesse universo, eu comecei a compreender a força que as redes sociais tinham. E aí não parei mais, né? Veio o processo de pandemia inteiro nessa. A gente está atravessando aí o finalzinho já, o momento que a gente está respirando, está podendo conviver uns com os outros já, a cidade recebendo muitos visitantes, mas ainda assim o anfitrião está lá para mostrar a cidade. E aí passei a contar histórias. Eu vi que todo mundo já estava começando a frequentar a cidade. E aí eu começava a compreender como é que eu posso fazer agora. Porque agora mostrar a cidade por si só não é mais um interesse ou uma exclusividade. As pessoas já estavam vendo a cidade pelas outras que estavam lá chegando e registrando. Aí agora eu tinha que ir além. O que foi meu ir além? E começar a contar histórias. E a partir daí eu comecei a trazer a minha experiência da televisão para as redes sociais, que era usar todos aqueles artifícios de entrevista, de imagem, de narração em off, todo o contexto de edição, de tudo, para as redes sociais. Você menciona na sua fala alguns aspectos que eu quero chamar a atenção. Um deles é comunidade, a ideia de que você produzindo conteúdo e as pessoas em casa consumindo esse conteúdo formam uma comunidade. Isso me parece um grande trunfo, uma coisa fundamental para qualquer pessoa que vá criar conteúdo na internet. Outro aspecto que me parece muito importante é a questão do território. Você trazer essa presença, uma perspectiva privilegiada no território. Você está lá, o próprio nome do perfil já indica isso, né? Anfitrião de Olinda, alguém que se situa nesse território. Isso é fundamental. E também essa expertise que você traz da televisão para a produção de conteúdo de maneira autônoma, com mais liberdade editorial. E aí eu quero voltar a puxar a questão da formação. A gente vive um tempo de extrema aceleração, de ansiedade generalizada, e às vezes as pessoas querem produzir e que esse produto realizado gere um resultado imediatamente. E eu acho que há etapas a serem cumpridas. A formação é uma dessas etapas. Eu costumo dizer para os alunos e alunas a necessidade de ampliar repertório, de buscar referências, para que você tenha autonomia para produzir as suas próprias questões. Como é que funciona isso para tu? Porque você falou aqui, né? Eu vou contar histórias. A decisão de quais personagens entrevistar, onde entrevistar, que tipo de pauta escolher, como é que você pensa exatamente esses processos? Como é que você decide essas coisas? É interessante porque, assim, dentro do audiovisual a gente tem um mercado amplo, né? Assim, de conhecimento, de experiências, de expectativas. Então, dentro dessa formação, jornalismo e cinema, eu consegui absorver muito do que temos como referência, como filmes, como entrevistas, como documentários. Então, isso para mim é uma concepção ali do meu trabalho. Antes de começar o trabalho necessariamente voltado para as redes sociais, eu tenho ali primeiro um trabalho que eu tenho que produzir um conteúdo, né, de qualidade para as pessoas e que eu possa ter esse documento lá, que eu posso citar como documento, porque muitas vezes é até uma entrevista que é muito importante, um diálogo com alguém que aquilo acaba virando uma memória. Então, para mim, dentro desse universo, a produção de conteúdo, para mim, por si só, já vem da ideia de produzir um bom conteúdo. As redes sociais são uma possibilidade de disseminar esse conteúdo, de divulgar esse conteúdo.
Então, para mim, é uma responsabilidade, acima de tudo, né, trazendo essa pergunta que você fez, é uma responsabilidade muito grande, primeiro, pensar no conteúdo e na qualidade do conteúdo. E de que forma vem isso? Muitas vezes elas vêm da experiência, do instinto, como jornalista. Por isso que a formação é importante, né? A minha formação em jornalismo me possibilita eu enxergar as coisas de um olhar diferente, de enxergar as coisas de um olhar que possa render uma história. E dentro desse universo, no dia a dia, eu estou ali indo comprar um pão, alguém me para, ou eu vejo algo que me chama a atenção e eu já percebo. Aquilo ali me rende uma boa história. E nesse universo de render boas histórias, eu vou produzindo. Então, eu gosto muito disso. E aí eu vejo também, estudei pós-graduação, né, especialização na área de estudos cinematográficos, então eu tenho uma ideia de como são algumas estéticas do cinema, né? Então, por exemplo, tem um filme que eu gosto muito, que eu acho que é dos anos 20, anos 30, que é ali do início do cinema, e que mostra um pouquinho como é a chegada da chuva em Amsterdã. Né? Não é o cinema, é cinema mudo ainda, então é uma música de fundo, e à medida que a música vai tomando uma certa ação, uma certa aceleração, a chuva vai caindo, vários cortes da chuva caindo na cidade. Então você tem o guarda-chuva abrindo, toda a emoção o que é a chegada da chuva. Então eu já fiz um vídeo da chegada da chuva em Olinda, muito baseado nessa ideia, né, de você ver a chuva chegando para a cidade, a ventania trazendo as árvores começando a se mexer, né, as pessoas começando a andar mais rápido, os primeiros pingos começando a cair. Então isso fica mágico para quem está assistindo. Então você pensa, o conteúdo, é só pegar um celular e sair gravando qualquer coisa. Não é, né? Então pegar um conteúdo e gravar qualquer coisa, acho que não é a ideia ser essa. Mas vem dessas experiências, sabe? Vem dessas experiências íntimas minhas que trazem a produção de conteúdo. Então, muitas vezes, eu tenho o conteúdo em mão naquele momento, mas eu acho que não é a hora ainda de publicar. Então, eu faço a edição, faço a reportagem, faço tudo, mas acho que ainda não é o momento certo. Eu espero o momento certo para publicar, porque aquele momento que eu imagino que vai ser é o que faz o maior sentido. Então, acho que vem muito disso, sabe? Da sensibilidade do que eu já tenho em mim, como experiência, como formação, e começar a produzir esse conteúdo em campo. Essa capacidade de autocrítica também me parece uma habilidade, um elemento fundamental para qualquer área profissional, não seria diferente na criação de conteúdo para redes sociais, partindo aí do jornalismo ou de outros campos profissionais. Continuando nessa seara, pensando nas habilidades, quais você destacaria para criar conteúdo na internet? Que tipo de habilidade a pessoa precisa treinar? Quais são as habilidades mais necessárias para criar conteúdo para rede social? Eu acho que algumas coisas são fundamentais, né? A gente sabe que todo mundo hoje em dia tem um celular, né? No mínimo tem um celular, e isso já possibilita a criação de conteúdo. Só que a gente pode ir mais além. Então, a imagem, a captação da imagem, como está essa captação da imagem, né? Como é que está essa captação do áudio, por exemplo? É muito importante, porque muitas vezes você está lá, tem a imagem, mas o áudio não está bom. Então, aquilo meio que deixa seu conteúdo sem tanta qualidade, sem um padrão de qualidade. Então, você pensar na imagem e no áudio, para mim, já é o fundamental. Então, vamos pensar na sequência agora. Áudio e imagem, ok. E o que agora a gente tem a produzir sobre esse conteúdo? Será que esse conteúdo é de qualidade? Não estou falando do conteúdo técnico, né? Do teor técnico. Áudio e imagem já estão perfeitos. Mas e aí? O que é que esse conteúdo traz? Agrega. Então, acho que isso é uma responsabilidade muito grande para quem está produzindo conteúdo. Eu posso ter 50 pessoas falando da cidade de Olinda, eu posso ter 100, 30, 1000, 1 milhão, 10, uma, né? Mas de que forma esse conteúdo está sendo lançado ali? Então, acho que pensar, refletir um pouco sobre as formas de você produzir esse conteúdo é muito importante. E quando eu digo é muito importante, vai além da captação.
É a essência do que está sendo mostrado ali. É um roteiro que você cria, pensado. É alguém que você pensa anteriormente para entrevistar. É um vídeo que vai fazer uma sequência, um sentido. É toda uma ideia construída que vai muito além de uma captação, de uma simples captação. E eu acho que isso é o fundamental. Eu acho que quem tem isso hoje em dia consegue se destacar, porque o que a gente mais vê aí são pessoas produzindo conteúdo. Todo mundo produz conteúdo. Então, a gente imagina aqui, um acidente acabou de acontecer, não há dúvidas que nos primeiros 30 segundos após esse acidente, já vão ter várias imagens sobre esse fato que aconteceu. Então, as pessoas estão ali registrando tudo que está acontecendo. Mas, e no dia a dia, saindo dessa rotina do factual, né, do que está acontecendo ali, imediato, peguei e registrei com o celular, tirando disso, o que é que a gente pode fazer? Pensar, ter ideia, produzir, planejar, né? Imaginar que um conteúdo não é só porque vai para as redes sociais, que ele pode ser jogado de qualquer forma. Eu acho que, acima de tudo, ter responsabilidade no conteúdo que está jogando ali. Então, acho que a ideia é essa. Primeiro, uma boa ideia. Primeiro, uma boa construção do que vai se produzir. E o aparato técnico. Boa qualidade, boa imagem. Acho que isso já é o mínimo para a gente conseguir um bom trabalho. Você mencionou várias vezes nessa sua última fala o verbo pensar. E eu acho que isso indica justamente a importância dessa ação. Você destaca, o conteúdo técnico é fundamental, essa dimensão da captação da imagem, da captação do áudio, isso de fato é base para que você entregue um conteúdo de qualidade, mas tem algo que antecede esse processo, que é justamente esse pensar. E aí envolve, obviamente, a etapa de pré-produção, ou seja, antes de você ir para campo, fazer as gravações, fazer as captações, você deve ter um pensamento. Primeiro, fazendo uma pergunta, o que é que eu tenho a dizer? Essa responsabilidade me parece muito importante. Você deve determinar essa resposta. O que é que eu tenho a dizer? E aí eu queria que você mencionasse um pouquinho mais, eu acho que vale a pena para os nossos alunos e para todo mundo que assistir essa conversa, que você explicasse um pouco mais a importância de um roteiro, de pensar justamente, de antecipar situações para que quando a gente chegue nesse momento da captação de áudio, de imagem, na realização das entrevistas, a gente consiga produzir um material de qualidade. Pois é. Na televisão, né, no jornalismo, de uma forma geral, o que a gente aprende? A gente aprende a produzir uma pauta. O processo de produzir uma pauta, na verdade, é uma pré-produção que é ali feita para algo que vai ser executado. Então, acho que nas mídias sociais a gente pode fazer isso. A gente pode pensar primeiro como vai ser o conteúdo, como vai ser o material que a gente quer. E pensar isso, eu acho que esse roteiro é fundamental. Então, eu vou entrevistar quem? O que será que essa pessoa tem de história? Vamos lá, saber um pouquinho o que tem de conteúdo dessa história? O que é que tem de história dessa pessoa? Então, você vai lá, já faz uma pré-análise do que é aquela pessoa, do que ela tem a dizer, e já um pouquinho da história dela, por exemplo, se for uma entrevista. E aí, dentro desse processo, eu acho interessante também você criar todo um roteiro. Eu quero fazer como? Eu quero chegar lá e mostrar eu chegando lá até essa pessoa? Quais são as imagens que eu posso captar? O que é que eu posso trazer, né, nesse processo que possa levar a ter continuidade esse vídeo? Esse vídeo não é para ser somente uma fala. Esse vídeo é para ser um conteúdo que eu vou explorar. Então, se eu vou explorar esse conteúdo, eu preciso ir um pouquinho mais além. Eu posso pegar a entrevista, eu posso antes mostrar a minha chegada até essa pessoa, eu posso pegar, trazer um trechinho de uma história contadinha ali para essa pessoa, eu posso também fazer outras imagens para fazer um insert, eu posso pensar tudo, mas previamente. Então, pensar esse roteiro, a construção desse roteiro, é o primeiro passo. E aí, quando você cai em campo, você já vai ter tudo em mão. Porque você já vai saber qual a imagem que você tem que fazer assim que pisar no local. Você já sabe as perguntas que você vai fazer à pessoa. Às vezes você já tem até a ideia de qual música você vai usar na edição. Então, você pensar todo esse processo previamente é muito interessante. E isso é uma coisa da produção audiovisual, não necessariamente só para as mídias sociais. Então,
você pensando isso, fazendo esse material de qualidade, você posta lá e todo mundo vai gostar. Por falar em você posta lá na rede social e todo mundo vai gostar, para vocês entenderem um pouco mais do conteúdo que o Léo Cássio produz lá no Anfitrião de Olinda, a gente vai assistir agora um vídeo que ele produziu sobre a corrida dos bonecos gigantes lá de Olinda. Se liga só. Sábado da semana pré-carnavalesca, o que tem para mostrar em Olinda? A famosa corrida dos bonecos gigantes. Então vem com o anfitrião que eu vou te mostrar. Essa corrida é famosa mesmo, olha a quantidade de gente que veio ver. É muita tradição, trouxe os netos da outra geração, tem que vir, né? Vim porque eu gosto muito de bonecos e desde que eu nasci eu fico aqui no carnaval. Minha primeira vez aqui na corrida dos bonecos, a expectativa está altíssima. Primeira vez eu tô gostando muito e com isso eu venho todos os anos agora, se Deus quiser. Na linha de chegada, olhos atentos na mesma direção. Mas cadê os bonecos? Quem vai ganhar? Até que lá vem a primeira categoria. Os bonecos que representam os mascotes dos principais times de Pernambuco. Batedores estão vindo puxando a corrida agora. Lá vem o periquito, lá vem a barraquinha, lá vem o tribunal. Olha ele, quem vai passar? Quem vai cruzar a linha de chegada? Lá vem o periquito, é o periquito. Venceu o mascote do América. Tem que respeitar a América. É carnaval. Vamos brincar, meu povo. Chegou a hora da disputa dos bonecos na categoria leve. Venceu o boneco Bob com o bonequeiro Macarrão. Preparei o ano todinho pra ver esse ano. Preparei. Chegou a hora da competição entre os bonecos pesados. Não é que pela quarta vez quem venceu foi o Will. Eu fico muito feliz de poder participar desse evento. Hora da premiação. Viva a cultura dos bonecos gigantes! Viva o Carnaval de Olinda! Voltando, beleza? Corrida de bonecos gigantes. Você vê um material que traz o território, traz esse acontecimento, o Fala Povo, né? As entrevistas, as sonoras com as pessoas que estão lá presenciando esse fato. É, de fato, um conteúdo que coloca a gente como espectador presente naquele acontecimento. Muito bacana. Pois é, eu acho que traz muito isso. Eu acho que o meu perfil, como vem muito, como eu falei, né, desse lado mais jornalístico, eu acho que eu gosto de ouvir muito as pessoas. Então, eu acho que isso traz uma coisa muito orgânica. Você ter a possibilidade de ouvir quem está ali. Muitas vezes são pessoas que já lhe acompanham e que elas se sentem realizadas quando elas também estão inseridas naquele conteúdo. Eu acho que isso também é uma coisa interessante, porque tem essa responsabilidade da gente trazer o conteúdo para as pessoas,
mas também fazer com que as pessoas se sintam parte daquele conteúdo. Então, acho que isso, para mim, é muito importante e também tenho essa responsabilidade. E às vezes são as próprias pessoas que me param na rua. Olha, eu te sigo, tu não é o menino lá do Instagram, do anfitrião, não sei o que, eu sou. E aí, vamos aproveitar e me dê aqui uma entrevista também, porque isso aproxima as pessoas e faz com que elas também se sintam parte daquele conteúdo, que na verdade é um conteúdo do anfitrião, mas que é a ideia construir, mostrar às pessoas, usar como uma tela de exibição coisas que é das pessoas, que parte das pessoas, histórias e toda a essência orgânica das pessoas. Observação, interpretação e narração do mundo, isso cria senso de comunidade, como você mencionou, isso cria essa possibilidade de sentir-se representado naquele conteúdo que vai ao ar. A gente continua essa conversa daqui a pouquinho no segundo bloco, ainda temos muitos assuntos para trazer à tona, então você fica aí que daqui a pouco a gente volta, beleza?